Olha, vou ser sincero pra você, às vezes eu fico imaginando, que eu sou desse, tá? Eu fico imaginando o Alexandre de Moraes pegando ali, são 1.150 páginas, é mais de 1.000 páginas. Ele pega ali, ele tá lendo a investigação da Polícia Federal. Oh, esses caras são bandidos, né? Oh, esses caras são complicados e tal. Aí, de repente, ele fala assim, monitoramento Alexandre de Moraes. Aí ele olha ali, ele falou, ah, mas peraí, esse cara aqui não sou eu. Esse cara aqui não sou eu. E eles não monitoraram uma vez, não monitoraram 2 vezes. Eles estavam monitorando um cara, pensando que eles estavam monitorando o Alexandre de Moraes, cara. Ai, meu Deus do céu. Então, assim, é claro, é tudo bandido, é gente perigosa, é golpista, mas, assim, eles são tão paspalhões, tão imbecis, e eles estavam usando o aparato da ABIN, o aparato da Agência Brasileira de Inteligência, dinheiro nosso, programas que eles compraram de Israel. Uma coisa absurda, eu vou trazer para você os detalhes, porque é uma das coisas mais bizarras que eu já vi na minha vida. Mas antes, eu quero trazer para você o que aconteceu hoje. Hoje nós tivemos a Marcha para Jesus. E já faz um tempo, não é agora não, tá? Já faz um tempo que a Marcha para Jesus, ela se transformou num movimento político. Não tem nada a ver com questão religiosa ali. Ali é um evento político. E ainda bem, nós temos agora movimentos que estão defendendo uma igreja sem política. Porque, veja bem, se você parar para pensar, a igreja ou a fé, ela não pode se misturar com essas questões mundanas, com o que eles chamam de secularismo, porque não combina, em primeiro lugar, e segundo lugar, essas questões políticas, elas passam, mas a fé, ela é para sempre, ela se estende para além da vida. Então é um absurdo as pessoas acharem que, por exemplo, defender um sujeito que está ali na política por 4, 5, 10, que seja, 20 anos, que esse sujeito pode ser tão importante quanto a própria crença, no caso da Marcha para Jesus, quanto o próprio Jesus. E nós temos uma entrevista, uma série de entrevistas que o movimento fez hoje lá na Marcha para Jesus, que eu achei espetacular, porque mostra exatamente esse outro lado. E eu quero trazer para você esse vídeo aqui, quero parabenizar o pessoal do movimento e quero que você veja um pouco mais sobre o que aconteceu lá, olha só. Consegue ver Jesus dentro deste reino, buscando alianças partidárias, buscando lados, ideologias políticas, não consegue. Mas isso essa marcha é tudo isso. Você aceita a política na igreja? Sim ou não? Eu aceito. Por quê? E que a gente tem que ter voz e formar nossa opinião dentro da igreja para ter os nossos representantes no poder. Marcha para Jesus. É para Jesus ou é para o Estado? É para Jesus. Você sabia que a marcha para Jesus é um patrimônio do Estado? Eu sei, lógico, sim. Então como pode ser para Jesus? Mas, moço, eu vou. Jesus é de direita ou de esquerda? Vai lá, quem que se arrisca a fazer essa resposta para mim? Nenhum dos dois. Então ele não foi político. Não, Mas você sabia que esse evento é político? não, Que ele é patrimônio do Estado? não. Então o movimento existe para levar essa doutrina e esclarecimento para pessoas que não têm a informação. Aceita a política na igreja? A política na igreja, acho que não faz sentido assim a igreja se envolver com política. Por exemplo, um representante político lá falando lá, qual a relação disso com aquilo que Jesus viveu quando esteve aqui? Bom, a gente tem que optar por questões, não, sim, por questões para melhoria do nosso país. Mas quando que Jesus usou o sistema para esse fim, para defender a igreja dele? Não lembro. Não lembro. Mas você está aqui. Eu tô por Jesus. Está por ele numa coisa que ele não fez. Eu tô por Jesus. Não, eu digo, mas está por ele num evento dentro de um sistema que ele não esteve. Não, a nossa vida é para glorificar Jesus Cristo, né? Então assim, se não foi visto tema nem esse método, nem esse princípio de exercer política e ser político. Então por que muitos evangélicos aceitam isso dentro da igreja? É isso que a gente veio buscar de vocês, uma resposta, uma opinião, entendeu? Para confronto da verdade histórica dele com a igreja vive hoje. E qual seria o seu posicionamento diante disso Do também? movimento? Sim. Que hipótese nenhuma ele poderia estar aqui se levasse em conta o que ele foi lá atrás na história. Os elementos não estão aqui. Nosso Senhor merece uma igreja fiel. Eu não conhecia esse movimento, Igreja Sem Política, e não sei se eles são de direita, de esquerda, não sei nada a respeito deles. Sei que eles têm um site que é o igrejasempolitica.org, que eu estou divulgando aqui,
E as pessoas me mandaram esse vídeo aqui pro canal, porque falaram, claro, isso aqui tem muito a ver com o que você tem falado há muito tempo no canal. A gente defende aqui no canal que qualquer igreja que leve a política lá para dentro, ela não pode mais ter isenção fiscal. Esses caras, eles deitam e rolam em isenção fiscal. E a cada dia que passa aumenta, né? Agora nós tivemos aí uma proposta aprovada de que o prédio que eles alugam, mesmo que, veja bem, eles não são os donos, a igreja não é dona do prédio, tá? Ela está alugando. E aquela pessoa que está alugando o prédio, no caso da igreja, tem isenção de IPTU. Até isso. Sabe? É uma pessoa que não tem, muitas vezes pode não ter nada a ver com a igreja, não precisa nem ser fiel da igreja, nada. O dono do prédio tem isenção de IPTU por alugar aquilo para uma igreja. Então, veja bem, é isenção fiscal extrema. E esses caras, eles têm que entender, esse pessoal que leva política para dentro da igreja, eles têm que entender que somos nós, são os brasileiros que proporcionam, somos nós que pagamos o imposto no lugar deles. Eles são isentos de impostos e muitas vezes eles fazem uma política contrária à da maioria das pessoas. Se você levar em consideração que nós tivemos metade da população votando no Lula nas últimas eleições e a outra metade votando no Bolsonaro, uma igreja que defenda Lula ou que defenda Bolsonaro, qualquer um dos dois, ela está desagradando metade da população. Ou seja, a outra metade, contrária ao pensamento que a igreja defende, está pagando imposto para eles. Sabe, eu nem estou falando de esquerda e direita, tá? Eu estou falando de uma igreja ter uma posição política. Então eu quero colocar isso aqui com muita clareza e quero sugerir também para o movimento aí, eu não sei se vocês têm propostas mais objetivas, mas a proposta aqui do canal já há muitos anos é essa. Entrou com política dentro da igreja, você não tem mais isenção fiscal. E eu não estou inventando a roda, não. Essa lei existe, inclusive, nos Estados Unidos, que é um país que um pessoalzinho aí de uma certa ideologia idolatra. Então, nos Estados Unidos existe essa lei. Olha, se você vai fazer campanha política dentro da igreja, a igreja não tem mais isenção. Acabou. Você não vai ter mais isenção fiscal. Você vai pagar imposto como qualquer outro. Por que isso? Porque você vai ter condições de exercer uma opinião política sem nenhum problema, de fazer uma campanha política sem nenhum problema, mas você não vai ser bancado pela população. Coloca aqui nos comentários o que você pensa a respeito disso. Aliás, já que nós estamos trazendo aqui entrevistas com extremistas nessas... que aqui eu nem sei se eram extremistas, né? Estavam lá às vezes tem gente muito desavisada, vai ali realmente para adorar a Deus, adorar Jesus Cristo, e aí chega lá e é um palanque político. Nem quero dizer isso, mas eu vou, já que estamos falando aqui do Xandão, vou trazer para você uma comparação numa dessas entrevistas entre o tal Xandão, né, que é um sujeito que faz uma sátira do Xandão, o Xandão bolsonarista, o Xandão da extrema-direita, e um trabalhador, um CLT. Essa entrevista eu acho interessante porque ela traz dois parâmetros muito importantes do que é o pensamento democrático de cada um deles. O extremista de direita e o trabalhador. Olha só. O repórter perguntou para ele assim, olha só, cara, Bolsonaro, qual foi o seu legado nesses 4 anos, não sei o quê? Todo mundo tá usando a camisa do Brasil. Aí isso é um fato. O projeto dele, a população, para fazer o bem, é melhor escola, melhor cultura, comida de barata, não houve, é a camisa do Brasil. A maior coisa, assim, o maior ato do Bolsonaro que ele fez como presidente, que você acha? Eu sou ex-militar, tá? Fui da Marinha. É resgatar a dignidade do povo brasileiro. É resgatar a alegria de vestir o verde e amarelo. É resgatar a dignidade de verdade de uma criança. Poder olhar para um presidente e sentir admiração. Eu sou de esquerda, mas se tiver alguém da direita querendo algo bom pro país, eu vou estar junto. Eu vi que a principal pauta deles é o caso da anistia. Você acha que se as pessoas não tivessem uma pauta que fosse do interesse comum, tipo da saúde, da educação, tipo contra os super salários que existem hoje, não poderia agregar mais gente, inclusive trazer pessoas da esquerda e do centro? Existe um processo de ditadura no país. Então a gente tem que lutar primeiro pelos nossos irmãos, tirá-los de lá de dentro. E posteriormente, com novas eleições, a gente consiga realmente formar um novo Congresso. E aí sim, podemos brigar pelas pautas que a educação, saúde, segurança pública. O Rio de Janeiro hoje está à mercê justamente por uma condição de o próprio Supremo da Maria criou, de que não deixa a polícia investigar e entrar dentro das comunidades. Eu achei muito interessante esse parâmetro entre esses dois entrevistados, né? O sujeito que se diz de esquerda
e o Alexandre de Moraes bolsonarista, né? O Xandão bolsonarista. Você percebe claramente que o Xandão bolsonarista ele quer acabar, ele quer destituir o poder, ele quer atacar a democracia, ele quer colocar todo mundo numa situação, se bobear, matar todo mundo. Não disse isso, mas esse é o pensamento que inclusive levou a essa punhal verde-amarelo, né? Essa ação bolsonarista aí que visava matar líderes políticos como Lula, como o Alckmin, como o Alexandre de Moraes. Então eles querem destruir. É um exemplo clássico o que aconteceu nessa semana que nós colocamos no último vídeo. O Congresso trabalhando para colocar o país numa situação terrível, uma situação que a gente não vai conseguir recuperar em anos. E tudo isso para quê? Para enfraquecer o Lula, para poder ter uma candidatura que seja competitiva em 2026, pensando somente nisso. E também tem o outro lado do ódio, isso daí é uma coisa inacreditável, o ódio que move essa extrema-direita. E o Xandão bolsonarista exemplificou isso de forma prática. Por outro lado, a gente tem um trabalhador, o sujeito que se diz de esquerda, que num dado momento ele fala, olha, se tiver uma proposta que é para o bem do nosso país, se tiver uma proposta que vai trazer o nosso país para uma situação melhor, eu vou apoiar. Se você parar para pensar, vamos dizer, é o óbvio, né? Seria o óbvio. Mas esses caras, eles estão nessa onda, nessa vibe, sabe? De destruição. Então a gente não tem mais aquela situação de pensar no bem comum. Eu penso no bem comum desde que esse bem comum não inclua gente de esquerda ou gente que apoia Lula, o PT e coisas assim. Essa é uma situação grave que nós estamos vivendo. Essa semana também aconteceu uma questão que passou batido, todo mundo parece que não comentou sobre isso, que foi a instauração da CPMI do INSS, do roubo dos velhinhos. Essa comissão ela foi uma comissão mista, né? Vai ser uma comissão mista, uma comissão parlamentar mista de inquérito, uma CPMI, que inclui o Senado e também, logicamente, a Câmara de Deputados. A Damares fez essa proposta pelo Senado e na Câmara de Deputados uma extremista, uma militar extremista. Elas fizeram essa proposta e o Alcolumbre ele instaurou essa CPMI anteontem, né, no dia 17. E as pessoas não comentaram sobre isso. Eu vou trazer o momento da instauração dessa CPMI para a gente trazer um comentário rapidinho a respeito. Olha só. Requerimento de autoria da senadora Damares Alves, da deputada federal Coronel Fernanda e de outros parlamentares que requer a criação de comissão parlamentar mista de inquérito com a finalidade de investigar o mecanismo bilionário de fraudes identificado no Instituto Nacional de Seguro Social, INSS, envolvendo descontos irregulares em benefícios de aposentados e pensionistas, de acordo com a proporcionalidade que será enviada às lideranças de cada casa. Muito bom, presidente! Feita a leitura do requerimento, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião. É claro que isso vem num timing político ridículo, né? Demonstra claramente que essas pessoas que se envolvem nessas questões, elas não têm a menor ideia, o menor traquejo político, porque afinal de contas, isso foi terça-feira, hoje é feriado, né? Anteontem, hoje é feriado. Nós vamos ter um recesso parlamentar daqui a pouco, então isso vai começar de forma muito atabalhoada, talvez lá para agosto, e nós já temos essa situação toda de fim de ano e tudo mais, então essa CPMI, ela vai se arrastar e muito provavelmente não vai dar em nada, mas a gente tem que levar em consideração que precisava sim, nós precisamos chegar até a raiz das questões, que é exatamente aquilo que aconteceu no governo Bolsonaro. Então nós temos pelo menos algumas lideranças, o próprio Randolfo Rodrigues, o líder do PT no Senado, ele tá louco realmente para fazer essa CPMI, porque eles estão quase convictos de que muita coisa vai acontecer e que pode ensejar no final até um pedido de prisão para o Bolsonaro, porque foi lá que tudo começou, e o Lula, a participação dele nessa situação, ela é praticamente zero. É importante você entender, tá? CPI, CPMI, ela é um trabalho feito para o Ministério Público. Então, no final, eles não podem prender ninguém, não podem instaurar inquérito, eles vão trazer uma investigação
certo? E essa investigação, o relatório final, é apresentado para o Ministério Público, que pode simplesmente falar, dane-se, entendeu? Ah, dane-se. Ou pode colocar adiante algumas questões ali e tudo mais. CPI e CPMI, elas servem muito para holofote político. Então algumas pessoas, alguns políticos vão usar isso daí para tentar ter um pouquinho de relevância nessas eleições, porque a eleição do ano que vem, eles vão querer ter um holofote, muito provavelmente tem um prazo, tá? Teria que terminar esse ano, esse prazo. A CPMI terá que terminar esse ano, mas existem essas questões regimentais que levam adiante. Então a gente tem aí diversão para o segundo semestre, né? Para a gente saber o que vai acontecer com relação a essa questão. Eu acho que o principal, que é o ponto principal, já aconteceu, que são as atitudes do governo em proteger os aposentados, que é a primeira, acho que é a coisa mais importante de tudo. A outra coisa que o governo fez foi parar, né, interromper esses atos criminosos e deu continuidade ao processo, vai devolver o dinheiro. Acho que isso que é o principal. O que você vai ver agora vai ser só espuma, tá? E vai ser só tentativa aloprada de ganhar holofote. E talvez até a própria esquerda entre nesse jogo. E a gente lamenta muito por isso. Mas nós vamos fazer a cobertura aqui para você, porque vai ocupar os noticiários e, logicamente, a gente informa para você tudo o que está acontecendo. Por último, a gente tem essa situação aqui, né, do Alexandre de Moraes se deparando com essa investigação. A investigação, o título, né, tem esse mapa aqui, né, a BIM paralela, esquema pode ter monitorado Alexandre de Moraes, e aqui o mapa onde morava o Alexandre de Moraes, entre aspas, falso, né, não é falso, ele se chama Alexandre de Moraes, mas não é o Alexandre de Moraes o ministro. O registro, por exemplo, associado à pesquisa de Alexandre de Moraes não apresenta nenhuma justificativa, levando à plausibilidade de terem sido realizadas 3 pesquisas do homônimo do excelentíssimo ministro relator no dia 18, e aqui olha só que interessante, né? Nós estamos a poucos meses do começo do governo Bolsonaro. Logo no começo eles já estavam perseguindo o Alexandre de Moraes. O homônimo, alvo da pesquisa, ainda reside no estado de São Paulo, afirma o relatório da Polícia Federal. Então, para a Polícia Federal, há indícios de que o objetivo do agente era obter informações relativas à localização do Alexandre de Moraes, querendo saber onde era a casa dele. A suspeita é reforçada, conforme o relatório, pela data da pesquisa no sistema First Mile, esse sistema que eles bancaram, né? 4 dias depois, uma movimentação no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, do qual Moraes é relator. O marco temporal da pesquisa é compatível com a instalação do inquérito em março de 2019, número 4.781, pelo então presidente do STF, Dias Toffoli. E aí depois houve a disponibilização para julgamento de recurso para suspender a apuração. Mas eles tentaram fazer isso. Eles tentaram investigar o Alexandre de Moraes procurando um sujeito que não tem absolutamente nada a ver com o Alexandre de Moraes, com o ministro. Isso demonstra claramente que eles são uns verdadeiros patetas. Eles são pessoas ridículas, são pessoas imbecis, que mesmo com um aparato de inteligência estatal como a BIM, eles conseguem fazer essa lambança gigantesca aqui. E isso é o Bolsonaro, isso é o bolsonarismo, e esse foi o grupo de aloprados que esteve à frente da BIM paralela e também desse gabinete do ódio, que foi chefiado pelo Bolsonaro e seu filho Carlos Bolsonaro. Esse inquérito ele tem mais de 1000 páginas. E já tem uma outra questão a respeito de lives do Bolsonaro, que eu já levantei aqui. Eu não consegui ler essas mais de 1000 páginas, mas existe a possibilidade de você fazer pesquisas ali por intermédio daquelas palavras-chave. Então eu estou pesquisando por enquanto com palavra-chave e eu já encontrei uma questão ali a respeito das lives do Bolsonaro e o que apontam a utilização da ABIN dentro destas lives. Então o próximo vídeo do canal, eu não sei se eu vou conseguir fazer isso imediatamente após esse vídeo aqui, mas a gente já vai trazer para você aqui no canal essas conclusões dessas lives, porque o Bolsonaro ele estava utilizando a BIM paralela para poder, por intermédio
dessa BIM paralela fazer aquelas lives que ele fazia na quinta-feira e falando aquele monte de absurdos que ele falava. Então ele estava usando, de fato, existe agora nesse inquérito agora da BIM paralela, existe o Bolsonaro utilizando informações coletadas de forma ilegal na BIM paralela. E eu vou trazer isso para você nos próximos vídeos. É por isso que eu peço para você se inscrever no canal e, se você que é inscrito, ativar o sininho, porque aí você fica sabendo dos próximos vídeos, tá bom? Não se esqueça de ativar o sininho que nós vamos trazer esse assunto aqui a respeito desse inquérito que eu estou lendo em minúcias aqui, como eu disse, mais de 1000 páginas. Não é brincadeira não. Mas a gente vai trazer aqui para você. E eu quero saber o que você pensa a respeito disso, né? Qual é a sua opinião a respeito de tudo que nós estamos apresentando nesse vídeo de hoje. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal, como a gente falou aqui, ativando o sininho. A gente tem uma dica especial, aproveitar que estamos aí num final de semana prolongado, né? Quem tirou férias prolongadas, feriado prolongado aí, né? Você tem um tempo maior para você estudar um pouco mais a respeito dessa escola de negócios que tem mudado a vida de muita gente. Que é a oportunidade de você, sem saber nada sobre internet, sem saber nada sobre como lidar com internet apenas com o celular, você já ganhar uma renda extra. Você vai saber tudo passo a passo, do comecinho mesmo, com todos os detalhes, até você começar a ganhar dinheiro apenas com o seu celular. Entre para essa escola de negócios. Eu deixo um link para você no primeiro comentário fixado e ali a gente já vai ter para você as dicas especiais a respeito dessa escola de negócios. Primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo. Entra aqui agora que a gente vai ter condições de trazer para você bem informações e quem sabe esse final de semana com um tempo maior você pode já entrar ali. Você tem uma semana para você testar, depois você tem 100% do teu dinheiro devolvido se você não gostar. Então vale a pena. Se você tiver um tempinho a mais, entre lá e a gente vai conversar, tá bom? E a gente está pedindo para as pessoas nos ajudarem para a gente conseguir pagar o nosso novo equipamento, a nossa nova câmera. Nós pagamos R$8.000 essa câmera e nós já conseguimos cerca de R$6.000. Então a gente está precisando de mais um número de pessoas que possam fazer uma doação de R$80 ou mais. Se você puder, por favor, se você puder fazer uma doação de R$80 ou mais, dê essa força para a gente bancar o nosso equipamento aqui do canal, para a gente poder trabalhar todos os dias para você. Não sei se você percebeu que a gente ficou aí vários dias sem gravar vídeos aqui no canal, fiquei em pânico, perdi o resto dos meus cabelos, porque sem equipamento não tem como. Mas a gente está retomando o nosso trabalho aqui. Dê essa força para a gente, nosso Pix está aqui, ó. Dê essa força aqui com o Pix, se você puder, se você gosta do nosso conteúdo. Daqui a pouco a gente volta. Bom final de semana prolongado aí para você, bom feriado prolongado. E a gente está aqui, eu sou o Clayson, salve progressistas. E se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, ó.